Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar esse tópico que está sendo apresentado aqui no vídeo, a polaridade da ligação e a polaridade da molécula. Inicialmente, o que é algo que pode ser chamado de polar? Aqui eu trouxe um exemplo de um objeto considerado polar. Polar é nesse caso, a pilha, que é constituído de um polo positivo e um negativo. Isso é um objeto polar. Isso aqui é uma polaridade, né? Polos com sinais opostos. E a ligação química, perdão, a ligação covalente, ela também pode ter polaridade. Ou ela pode ser de natureza apolar e não ter polo negativo e nem positivo. A ligação covalente de natureza apolar acontece entre átomos iguais, como o H2, por exemplo, como o O2, tá? Átomos iguais não existe polaridade. Então nós temos aqui uma ligação química covalente apolar. Não tem polo negativo e positivo. Portanto, o pré-requisito para que nós tenhamos uma ligação com polo positivo e negativo é que os átomos sejam diferentes entre si, como no caso do hidrogênio e o cloro. Sendo os átomos diferentes entre si, agora surge outra questão, né? Quem é o átomo que constitui o polo negativo dessa ligação covalente? Resposta: o átomo mais eletronegativo é o átomo com polo negativo. Portanto, é necessário que vocês tomem conhecimento daquela ordem de eletronegatividade que vai, no caso, ilustrar os elementos em ordem decrescente de eletronegatividade, sendo que o elemento mais eletronegativo é o flúor, depois nós temos o oxigênio, o nitrogênio, aí vai diminuindo, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e o hidrogênio, certo? Essa é a ordem do elemento mais para o menos eletronegativo. Então, no caso da nossa ligação entre o átomo de hidrogênio e o cloro, percebam que o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Portanto, o cloro constitui o polo negativo dessa ligação covalente, indicado por essa letra grega chamada de delta. Então, o cloro mais eletronegativo é o polo negativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo e constitui o polo positivo, certo? Então, aqui nós temos uma ligação covalente polar, onde o polo negativo é o átomo mais eletronegativo e o menos eletronegativo constitui o polo positivo. Além do mais, eu vou colocar aqui também um vetor chamado vetor de polo elétrico, indicado através da letra grega μ. Essa letra grega μ, ela vai representar esse vetor, né, que vai sempre em direção do polo positivo para o polo negativo. Esse vetor chama-se momento de polo elétrico. Vamos escrever o nome dele aqui, ó. Momento de polo elétrico. Traduzindo, ele tem por finalidade mostrar o sentido em que vai do polo positivo para o polo negativo. Ok? Então nós temos uma ligação entre átomos iguais. Eu não tenho o elemento mais ou menos eletronegativo. A diferença de eletronegatividade é nula. Portanto, essa ligação ela é apolar, ela não tem polaridade.
Portanto, para uma ligação ser polar, basta que os átomos sejam diferentes entre si. E, consequentemente, o fato deles serem diferentes faz com que exista um átomo mais e outro menos eletronegativo. O mais eletronegativo é o polo negativo da ligação e o menos eletronegativo é o polo positivo da ligação. A seguir eu tenho um vetor chamado vetor dipolo elétrico, que está sempre orientado em direção do polo negativo. Eu vou aproximar essa figura para ficar mais fácil de visualizar. Aqui está. Átomos iguais, ligação covalente apolar. E para a ligação ter polo negativo e positivo, basta que os átomos sejam diferentes. O polo negativo é o átomo mais eletronegativo, que é o átomo de cloro. E o hidrogênio, que é menos eletronegativo, é o polo positivo. Agora, o fato da ligação ser polar não garantirá que a molécula também seja polar. Agora, depois da polaridade da ligação, nós vamos estudar a polaridade da molécula. E existem dois critérios para nós estudarmos isso. Existe o critério da polaridade dada pela somatória vetorial e existe o critério da determinação da polaridade pela simetria. Nós vamos ver as duas opções e vou mostrar para vocês qual ela é mais fácil de visualizar. Vamos estudar esse resumo aqui agora. Primeira situação. Pode ser que exista um caso em que o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central seja igual ao número de átomos iguais ligados ao redor do átomo central. Só um pequeno detalhe, né? Nós estudamos na última aula em geometria molecular a questão da nuvem eletrônica. São regiões do espaço ocupadas por uma ligação covalente simples, uma dupla, uma ligação tripla, uma ligação dativa e um par de elétrons livres, certo? Então, quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central, esta molécula é simétrica. O que é uma molécula simétrica? É uma molécula que apresenta duas características importantes. Vamos colocar aqui. Primeira característica de uma molécula simétrica é que a somatória dos vetores de polo resultante é nulo. Pelo fato da molécula ser simétrica, se nós somarmos os vetores que constituem a molécula, eles se anulam e essa molécula ela é simétrica. E outra característica que eu posso destacar de uma molécula simétrica, além da soma dos vetores ser nulo, é que essa molécula ela é neutra em um campo elétrico. Quer dizer que se nós colocarmos esta molécula em um campo elétrico, ela passa direto. Ela não sofre desvio, não é atraída para o polo positivo e nem para o polo negativo. Ela passa direto. Ela é neutra no campo elétrico. Essa é a característica de uma molécula simétrica que, por sua vez, ela é chamada de apolar. Apolar não é obrigatoriamente a ligação entre os átomos, não. A polaridade agora é do conjunto, que é a molécula. Um exemplo de uma molécula simétrica de natureza apolar é o gás carbônico, que nós já estudamos com muita frequência nas aulas anteriores. Aqui a molécula do gás carbônico, ela tem essa disposição, né, dos átomos em uma conformação linear, já que o carbono não tem par de elétrons livres. Agora, a seguir, vamos determinar
a polaridade da ligação covalente. Agora a pergunta que eu faço é: quem é mais eletronegativo nessa ligação? É o oxigênio ou o carbono? Vamos consultar aqui novamente. O oxigênio é muito mais eletronegativo que o carbono. Portanto, o oxigênio constitui o polo negativo dessa ligação e o carbono, que é menos eletronegativo, constitui o polo positivo dessa ligação. Como são 4 ligações covalentes, cada ligação tem a sua polaridade. O polo positivo é o delta mais e o polo negativo é o delta menos. Agora vamos colocar aquele vetor de polo elétrico. Ele está em direção do polo negativo. Então ele vai do polo positivo para o negativo. Do polo positivo para o negativo. Como são 4 ligações, cada ligação tem a sua polaridade. Notem que eu tenho agora 4 vetores. 4 vetores. Deixa eu aproximar essa figura para ficar mais fácil a visualização. Aqui está, 4 vetores. Mas esses vetores têm a mesma intensidade. Logo, eles se anulam. O vetor do lado esquerdo anula o vetor do lado direito, tanto em cima quanto embaixo. Significa dizer que a molécula do gás carbônico, a somatória vetorial, faz com que o vetor de polo resultante não tem vetor resultante. Consequentemente, esta molécula que não tem o vetor resultante, ela é simétrica e apolar, mesmo tendo uma ligação covalente polar. Para moléculas com 3, 4, 5 átomos, a polaridade da ligação da molécula não garantirá a polaridade da molécula. Como nesse caso, vocês estão vendo que essa molécula tem ligação polar. Está vendo a polaridade dela aqui? Mas esses vetores que constituem a ligação polar, eles se anularam pelo fato da molécula ser simétrica, e toda molécula simétrica que não tem vetor resultante, ela é apolar. Muito bem, agora vamos para esse outro lado aqui, ó. Quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de átomos iguais ligados ao redor do átomo central, a molécula é assimétrica. Agora, qual é a característica de uma molécula de natureza assimétrica? Bom, agora eu vou comparar com o caso anterior. A molécula simétrica tinha um vetor de polo resultante nulo. A molécula assimétrica, o vetor resultante não é nulo. Ou seja, existe um vetor resultante proveniente da soma dos vetores. E outro detalhe, a molécula simétrica, ela era neutra num campo elétrico. A molécula assimétrica, ela sofre desvio no campo elétrico, que dependendo da circunstância, ele pode desviar para o polo positivo ou para o polo negativo, certo? Muito bem, essa molécula que tem o vetor de polo resultante não nulo e que sofre desvio no campo elétrico, ela é de natureza polar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma molécula de natureza polar. É o caso da molécula de água. Observem, como nós já estudamos a molécula da água nas aulas anteriores, vimos que a molécula de água, ela tem uma geometria de natureza angular devido à presença do par de elétron livre, dos pares, né, que são 2. Então, nesse caso, primeiramente,
A ligação entre o hidrogênio e o oxigênio é polar ou apolar? É entre átomos iguais ou diferentes? Ah, é entre átomos diferentes. Tá, então a ligação é de natureza polar. Se ela é polar, outra pergunta. Quem é o elemento mais eletronegativo? É o oxigênio ou o hidrogênio? Voltando aqui na nossa ordem, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Constitui, portanto, polo negativo, delta-, e o hidrogênio, polo positivo, delta-. São duas ligações, cada ligação tem a sua polaridade, o oxigênio delta-, e o hidrogênio delta-. Consequentemente, agora eu tenho aqui o nosso vetor de polo elétrico que está em direção do polo negativo, do hidrogênio para o oxigênio. E pela posição desses vetores, se nós fizermos a soma desses vetores, o que vai acontecer? Bom, nós já tivemos noções de somatória vetorial na cinemática. Eu devo prolongar os vetores, em seguida traçar a paralela dos vetores, e aqui está localizado o vetor resultante. Deixa eu desenhar ele aqui, ó, em verde aqui, ó. Esse é o vetor resultante, que é proveniente da soma desses dois vetores. Em outras palavras, significa que existe o vetor resultante. Aqui ele aqui, ó. Ele não é nulo. Isso é uma característica de uma molécula de natureza polar. Ok? Então, para determinarmos se uma molécula é de natureza polar ou apolar, existe esse critério obtido através da soma dos vetores. Aí o aluno tem que ter um bom conhecimento de cinemática vetorial para saber somar vetores. Mas existe uma outra opção além desta opção de somar vetores, que é obter a polaridade pela sua simetria. E é isso que nós vamos treinar agora. Vou mostrar para vocês, através de um exercício, como fazer uso disso daqui, ó, da simetria da molécula através de um exercício. Vamos fazê-lo em forma de uma tabela. Observe a resolução. Muito bem. Vocês se recordam que na aula da semana passada, quando estudamos a geometria molecular, aplicamos a teoria nesse exercício em forma de uma tabela que tinha apenas essas colunas referentes à fórmula eletrônica, a geometria molecular, para determinarmos depois a fórmula estrutural, não é? Então agora vamos expandir essa tabela com outras colunas. E aí nós vamos fazê-la com a fórmula eletrônica, geometria, fórmula estrutural novamente. E agora vamos acrescentar as nuvens eletrônicas, número de átomos iguais, determinarmos a sua simetria para posteriormente acharmos a polaridade da molécula, que é a finalidade da aula de hoje. Então nós vamos fazer essa tabela bem completa. E, se não me falha a memória, esses compostos aqui, eu já devo estar fazendo ele hoje pela terceira ou quarta vez, de propósito, para que o aluno possa memorizar, né? Então vamos fazer isso com calma, um a um, para que vocês entendam o raciocínio. Acompanhe, por favor. Bom, aqui está o primeiro exemplo, né, o gás carbônico. Eu vou colocar um átomo de oxigênio aqui do lado esquerdo e um átomo de oxigênio aqui do lado direito. Lembrando sempre que as famílias, eu consulto a tabela periódica para determiná-las. O oxigênio é da família 6A, ele tem 6 elétrons, e vai compartilhar 2 pares de elétrons com o carbono aqui do lado direito e 2 do lado esquerdo. Muito bem. Agora vamos contar quantas nuvens eletrônicas
existem ao redor do carbono? Ao redor do carbono eu vou contar duas nuvens eletrônicas que correspondem a essas ligações duplas aqui. Tá, então são duas nuvens eletrônicas, não tem par de elétrons livres, a repulsão é máxima e a geometria é linear. Geometria linear, consequentemente, então vamos escrever a fórmula estrutural conforme a geometria. Tá, isso nós já vimos, né? Isso é só uma repetição, mas vamos continuar, porque eu preciso dessa informação para chegarmos até a polaridade. Agora eu vou contar quantas nuvens eletrônicas existem ao redor do átomo central? Duas nuvens. Quantos átomos iguais estão ligados ao redor do átomo central? Dois átomos iguais. Bom, então se o número de nuvens eletrônicas é igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central, então esta molécula ela é simétrica. Molécula simétrica. E toda molécula simétrica ela é sempre apolar. Certo? Esse é o raciocínio para determinar a polaridade da molécula sem a necessidade de somar vetores. Vamos treinar, vamos fazer mais isso aqui. A molécula da água tem um hidrogênio do lado esquerdo, o átomo central, e um hidrogênio do lado direito. O hidrogênio tem apenas um elétron e o oxigênio tem 6 elétrons. Ele é da família 6A. Então o hidrogênio vai compartilhar um par de elétrons com o oxigênio da esquerda e também da direita, né? E todos ficaram estáveis. Quantas nuvens eletrônicas eu vou contar ao redor do oxigênio? 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. São 4 nuvens. E então a disposição das nuvens é dessa forma, sendo que são dois átomos ligados ao átomo central e dois pares de elétrons livres. Aqui está. A geometria é angular. A sua fórmula estrutural vai ficar assim, ó. E os pares de elétrons livres que foram os responsáveis para que a fórmula ficasse desta maneira. Até aqui tudo bem. Agora vamos determinar a polaridade da molécula. Número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central são 4. Átomos iguais ligados ao redor do átomo central são 2. Quando o número de nuvens eletrônicas for diferente do número de átomos iguais, a molécula é assimétrica. E toda molécula assimétrica é sempre polar. Certo? Então, nós com isso aprendemos a determinar a polaridade da molécula, mas sem a necessidade de somar vetores, apenas pela sua simetria. Mais um exemplo aqui agora, vamos ver a molécula do gás carbônico. Então, eu coloco aqui o carbono e 4 hidrogênios, um do lado esquerdo, um do lado direito, um embaixo, o outro em cima, sempre ao redor do átomo central. O hidrogênio vai compartilhar um par de elétrons com o carbono, e o carbono então compartilha 4 pares de elétrons. Ele tinha 4 elétrons e fica estável com 8. Número de nuvens eletrônicas que eu conto ao redor do carbono: 1, 2, 3, 4. São 4 nuvens, são 4 átomos ligados ao átomo central e não tem par de elétrons livres. 4 nuvens, 4 átomos ligantes iguais. Geometria tetraédrica.
a geometria tetraédrica. Então a fórmula estrutural de uma geometria tetraédrica fica com esse perfil aqui, ó. Bom, até aqui tudo bem, né? Determinamos que a molécula é tetraédrica. Agora vamos ver se ela é polar ou apolar pela simetria, sem ficar somando vetores. Bom, quantos pares eletrônicos eu conto ao redor, pares eletrônicos, digo, quantas nuvens eletrônicas eu conto ao redor do átomo central? 4. Quantos átomos iguais estão ligados ao redor do carbono? 4. E o que acontece quando o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de ligantes? Acontece que essa molécula ela é simétrica. E toda molécula simétrica ela é sempre apolar. Tudo bem? Estão entendendo? Eu dependo para responder essa questão. Eu preciso de todos os conceitos adquiridos nas aulas anteriores. Para saber se ele é polar ou apolar, eu quero saber se ele é simétrico ou assimétrico. Porém, a simetria depende da geometria. Por isso que eu estou repetindo, tá? Amônia NH3. Então, eu vou colocar o nitrogênio e ao seu redor 3 átomos de hidrogênio. O primeiro do lado esquerdo, o segundo do lado direito, o terceiro aqui embaixo. E o nitrogênio tem 5 elétrons. Ele é da família 5A, então tem um parzinho de elétron livre ali. Então, o hidrogênio compartilha um par de elétrons e o nitrogênio, que é da família 5A, tem 5 para 8 e compartilha 3 pares de elétrons. Aí, quantas nuvens eletrônicas eu conto ao redor do átomo central? 1, 2, 3, 4. 4 nuvens e 3 átomos ligantes ao redor do átomo central. Vamos consultar a nossa tabelinha. 4 nuvens, 3 átomos ligantes ao átomo central e um par de elétron livre. A geometria chama-se piramidal. E a geometria piramidal apresenta sua fórmula estrutural escrito desta maneira. E o responsável por essa geometria é aqui o par de elétrons livres. Até aí tudo bem, né? Vamos ver agora se a molécula é simétrica ou assimétrica, polar ou apolar. Bom, aqui eu vou contar ao redor do átomo central 4 nuvens eletrônicas. Aqui estão, 4 nuvens. Átomos iguais ligados ao redor do nitrogênio são 3. O número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais. Se é diferente, a molécula da amônia é assimétrica e toda molécula assimétrica é sempre polar. Em seguida, vamos agora estudar a molécula do trióxido de enxofre, que é o SO3. São 3 átomos de oxigênio. E o enxofre é o átomo central, o primeiro átomo do lado esquerdo, o segundo do lado direito, o terceiro embaixo. Todos os átomos pertencem à mesma família, 6A. Portanto, todos possuem 6 elétrons na última camada. Os 2 átomos do lado esquerdo compartilham 2 pares de elétrons entre si e já ficaram estáveis. Já os outros que não ficaram estáveis só tem uma opção. Eles atraem um par de elétrons do átomo central, estabelecendo desta maneira a ligação covalente dativa. Ligação dativa. Então, quantas nuvens eletrônicas eu conto ao redor do átomo central? Vamos lá? 1, 2, 3 nuvens eletrônicas e 3 átomos ligados ao átomo central. Vamos usar a nossa tabela novamente, então,
3 nuvens eletrônicas, 3 átomos ligados ao átomo central. Aqui está. A geometria chama-se trigonal plana, ou somente triangular, que é sinônimo. A geometria trigonal plana, ela é escrita conforme um triângulo. Assim. E aqui as ligações dativas. Duas ligações dativas. Agora, vamos descobrir se essa molécula é simétrica ou assimétrica para respondermos se ela é de natureza polar ou apolar. Nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, eu contei 3. Átomos iguais ligados ao átomo central, 3. E quando o número de nuvens é igual ao número de átomos iguais, esta molécula é simétrica. E toda molécula simétrica é sempre apolar. Vocês estão entendendo que só fazendo exercícios repetidos, vai fazendo, aí o entendimento é obtido. Só olhar você não vai aprender. É muito difícil, a não ser que você treine. Aí vai ficar fácil. Mais um, o SO2. Vou pegar o átomo de enxofre, 2 átomos de oxigênio, um à esquerda e o outro à direita. Todos os átomos pertencem à mesma família 6A, ou seja, todos possuem 6 elétrons na última camada. Os 2 átomos do lado esquerdo compartilham 2 pares de elétrons e ficam estáveis, com 8. E o oxigênio da direita, ele vai atrair o par de elétrons do átomo central, estabelecendo a ligação dativa. E ainda por cima sobra aqui um par de elétrons livres. Nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, 1, 2, 3. O par de elétron livre também conta uma nuvem. 3 nuvens, sendo um par de elétron livre e 2 átomos ligantes. 3 nuvens eletrônicas, 2 átomos ligados ao átomo central e um par de elétron livre. Aqui está. A geometria é angular. E geometria angular é assim que eu escrevo a sua fórmula estrutural. E o parzinho de elétron livre aqui, responsável por essa geometria. Agora vamos responder se essa molécula é simétrica ou assimétrica. Aqui no caso eu tenho 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. São 2 átomos iguais ligados ao átomo central. E o número de nuvens é diferente do número de átomos iguais. Consequentemente, esta molécula é assimétrica e toda molécula assimétrica é sempre polar. Ok? No nosso último exemplo, agora vamos ver a molécula do ozônio. A molécula do ozônio tem 3 átomos de oxigênio, dos quais um é o átomo central. E como todos os átomos pertencem à mesma família, quer dizer que todos possuem 6 elétrons na última camada, que eu estou representando-os por esses pontinhos aqui. 6 para 8, eles compartilham 2 pares de elétrons entre si e ambos ficaram estáveis. E esse oxigênio da direita só vai ficar estável porque ele atrai o par de elétrons do átomo central por ligação covalente dativa. Nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, eu conto 1, 2, 3. 3 nuvens eletrônicas, sendo 2 átomos ligados ao átomo central e um par de elétrons livres. Então vamos consultar a nossa tabelinha novamente. 3 nuvens eletrônicas,
sendo 2 átomos ligados ao átomo central e um par de elétron livre. Aqui está. Geometria angular. E na geometria angular, eu vou escrever a fórmula estrutural conforme a geometria. E o par de elétrons livres aqui em cima. Agora vamos contar aqui quantas nuvens eletrônicas existem ao redor do átomo central. 3 nuvens. 3 nuvens. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 2. Se o número de nuvens eletrônicas for diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, esta molécula é assimétrica e toda molécula assimétrica é sempre polar. Muito bem, então aqui nesse exercício vocês puderam observar que a polaridade da molécula foi determinada através da simetria, que por sua vez depende da geometria. Uma coisa está relacionada à outra, certo? E não vou precisar dessa maneira ficar somando vetores, porque para somarmos vetores eu tenho que ter um conhecimento prévio de cinemática vetorial. Se eu não souber cinemática vetorial, eu estou enrolado, estou perdido, para ser sincero. Então, existe essa possibilidade. Aqui eu vou finalizar essa aula, esse assunto, com essa observação aqui, ó. Essa observação que está relacionada à seguinte questão. Moléculas biatômicas, ou seja, constituídas por 2 átomos, a polaridade da ligação, ela definirá, originará a polaridade da molécula. Diferentemente desses exemplos, cuja polaridade dependia da geometria. Mas nesse caso, para a molécula biatômica, somente biatômica que isso vale. Átomos iguais, não tem polo negativo nem positivo, então a ligação ela é de natureza apolar. E o fato da ligação ser apolar, a molécula também será apolar. Ok? Nesse caso, a polaridade da ligação definiu a polaridade da molécula. Mas eu repito, isso só serve para a molécula com 2 átomos. Aqui nesse segundo caso, nós temos o hidrogênio com cloro, sendo que o cloro é o elemento mais eletronegativo, constitui o polo negativo, e o hidrogênio menos eletronegativo é o polo positivo. E aqui nós temos o vetor de polo elétrico, que vai do polo positivo para o negativo. Então aqui vocês estão observando que nós temos uma ligação covalente polar. E o fato da ligação ser polar definirá a polaridade da molécula. Então a molécula também será polar. Mas eu volto a repetir, isso aqui só vale, vou até colocar um marca-texto aqui, ó. Isso só vale para moléculas biatômicas. Quer ver um exemplo? Olha o caso da molécula do ozônio, ó. Ozônio. São átomos iguais. A ligação é apolar. Mas isso não definiu a molécula como apolar. Porque quando a molécula tem mais de 2 átomos, 3, 4 ou 5 átomos, a polaridade da molécula é proveniente da polaridade da ligação, da geometria, tá?
A geometria define a polaridade quando a molécula é triatômica, tetraatômica ou pentatômica. Mas se ela é biatômica, a polaridade da molécula é definida pela polaridade da ligação. Depois da teoria, vamos aplicar isso nos exercícios da apostila. Muito obrigado pela atenção.